Sadashivasamarambam Shankarashaya Madhyamam Asmadashaya Paryantam Vande Guru Bhagavatam Ishvaro Guratmeti Mujiveda Vipagine Yomanda Vyapta Dehaya Yakshinamu Dasi Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Dhamma Gocharam Govindam Parananda Satguru Bhagavatam. Om Shanti, 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 Shanti. Om Namastê. Bom dia, bem-vindo a todos. Nós vamos iniciar o último dia e o último texto de um Upanishad que é dito ser o menor Upanishad. O menor Upanishad de todos, o Kena Upanishad. Na verdade, eu escolhi somente os versos, mas eu poderia ter passado para vocês também o livro completo, com todos os comentários de Paramarthananda, que é uma coisa que, na verdade, ia ficar muito denso, né? Mas eu vou passar para vocês depois estudarem também os comentários de Swami Paramarthananda. A gente publica também no Vedanta Brasil o texto completo com todos os comentários de Swami Paramarthananda. O nosso objetivo não é realmente, né, concluir todos esses versos. Quantos versos são? Eles são somente... não. São 4 capítulos, cada um com uns 8, 9 versos, 35, 38 versos. O objetivo nosso não é concluir, mas é explorar, né, e desdobrar tudo isso. E eu quero sugerir, para que a nossa classe seja um pouco mais dinâmica, nós cobrimos diversos materiais, e esses materiais, eles é muito conhecimento, né, para a gente ir processando, etc. Por isso que também esse clima mais contemplativo que existe nos ashrams também, ele serve a um propósito. As pessoas que vão lá, os ocidentais que vão passar 3 meses, 3 anos nos ashrams, acham que é um ambiente monótono, né, e tedioso, porque não tem muito, né, não tem muita possibilidade de ficar interagindo muito um com o outro, cada um na sua, todo mundo todo dia empenhado fazendo trabalhos espirituais, né, e concentrado, que a ideia é a gente permanecer contemplando esses ensinamentos, né? Então, a tendência nossa, que eu conheço bem de experiência própria, a gente entra num espaço desse e já sai dele diretamente de Sattva para Raja, né? Bom, porque a Raja ficou suprimida durante o período do Shravana, Manana, né? Então, o convite é a gente tentar manter uma mente contemplativa, sem suprimir, né? Na medida que a gente possa. E antes de nós iniciarmos essas classes, também ajuda nós fazermos isso, né? Colocarmos uns mantras. Aí, em vez de a gente entrar 1000 por hora, né, com Raja, né, aos extremos, a gente entra já, né, em silêncio e a gente tenta já, né, entrar em sintonia com essa energia que facilita a assimilação desses ensinamentos, né? Então, eu quero sugerir uma coisa, foi tanto material, né? Nós vamos seguir esses 4 capítulos, são curtos, nós temos 4 sessões. Eu gostaria que vocês permanecessem livres e à vontade, inclusive os meus amados do Vedanta Brasil. Agora, tudo isso aqui é Vedanta Brasil, né? Agora,
a gente tem o Vedanta Brasil, que foi ampliado através desse grupo de pessoas, essa sangha linda, maravilhosa que eu conheci aqui. Então, todos nós do Vedanta Brasil, aqueles com o privilégio de estarem aqui presencialmente, que vocês que ficaram, né, durante a semana em casa, aí presencialmente, vocês veem a diferença, né? Então, aqueles que têm o privilégio de estarem aqui presencialmente e aqueles que estão em casa, fiquem à vontade de levantarem a mão virtualmente ou fisicamente e exporem as suas dúvidas, porque um dos processos aqui não é só ouvir, mas é refletir e resolver dúvidas, né? Que é parte do Manana. Tá? Então, nós vamos iniciando. Qualquer dúvida referente ao que está sendo dito agora, ou que foi dito antes, ou semana passada, a gente aproveita esse ambiente, essa atmosfera, para resolver essas questões, essas dúvidas. Né? Então, tendo dito isso, alguém tem alguma dúvida nesse momento? Não precisa ter, não, hein? Não precisa inventar dúvida, não. Só se realmente for uma dúvida genuína. Tá? E aí a gente vai enchendo mais, né? Porque a nossa classe, de um modo, de repente, um pouco também dinâmico, mais dinâmico. O capítulo número 1 do Kena inicia naturalmente como o discípulo. Você sabe que todos os Upanishads, eles apresentam um diálogo entre o discípulo e o professor. Né? Então, por que ele é estruturado desse modo? É porque muitas vezes o discípulo tem dúvidas, mas ele não consegue verbalizar e formular essas dúvidas, né? Então, os Upanishads, eles apresentam as questões para a gente, né? É de uma gentileza incrível, né? Ele apresenta as questões, né? Todos esses textos são na forma de diálogos, né? Entre o estudante, o discípulo e o professor. O discípulo inicia perguntando: pela vontade de quem a mente é dirigida aos objetos? Por ordem de quem o mais importante sopro da vida cumpre o seu dever? Quem faz com que os olhos vejam e os ouvidos escutem? Quem fala através desta boca? Né? Então, isso é muito bonito, né? Porque, como nós já determinamos de novo, nesses últimos 7, 8 dias, né, tudo que ocorre em Mitya, né? Todas as experiências e os conhecimentos do Jiva necessitam os 3 corpos e, naturalmente, o corpo sutil, o corpo físico, né, conectado com os órgãos de percepção e ação e os instrumentos de percepção e ação. Então, através de tudo isso, a gente consegue, né, viver nesse mundo, né, transacionar e navegar nesse mundo. Né? Mas, ainda assim, a gente sabe que existe um poder supremo sem o qual nenhum desses órgãos, nenhuma dessas funções, elas podem realmente ocorrer, elas não existem. Né? Tudo isso existe somente devido a esse poder supremo que nós chamamos de Brahman, Paramatma e uma infinidade de outros nomes, né? Que a gente pensa assim, puxa, eu estou conectado com a fonte. No início a gente pensa assim, eu estou conectado com a fonte, né? A consciência, até que a gente realmente assuma o fato de que eu sou a fonte. Eu sou esse poder supremo, é a boca da boca, o ouvido do ouvido. Entendeu? Então, esse tem alguns Upanishads, que esse aqui principalmente é aquele que nos desdobra esse conceito, né? Que existe os olhos dos olhos, a mente da mente, né? Tudo isso. Então, o discípulo perguntou, pela vontade de quem a mente é dirigida aos objetos? Nós sabemos que a mente, constantemente, ela é dirigida aos objetos através dos órgãos sensoriais. Né? Os órgãos sensoriais, eles tomam, né? Eles sequestram as nossas atenções. Sequestram é uma boa palavra, né? Os órgãos sensoriais sequestram a nossa atenção, a nossa mente, o nosso intelecto, né? Eles são dirigidos através desses órgãos sensoriais que se conectam com os objetos do mundo, e é uma coisa tão potente, né? Tudo isso é feito, né, através, né, originalmente, né, devido a esse grande poder chamado Brahman, aquilo que concede
a inteligência, a vida, os órgãos sensoriais, a energia, tudo, né? Tudo é originado dessa fonte infinita, né? E ilimitada de existência e consciência, né? Então, pela vontade de quem a mente é dirigida a mente é sequestrada, né? Aos objetos, né? Pela vontade de Maheshwara, que na verdade nada mais é do que a consciência plena, Brahman, manifesto nessa ordem de realidade aparente, né? Dentro dessa ordem de realidade aparente, Brahman, né, ele se manifesta aparentemente como Ishwara, the Lord, Maya, um poder, né, Ishwara, e através desse poder que é iniciado com Brahman, né, a mente é dirigida, né, automaticamente e mecanicamente, compulsivamente aos objetos. Naturalmente, isso é a definição, né, de samsara, né? Nós somos programados a nos conectarmos com esses objetos, né, indefinidamente, e ficamos presos nessa roda viva, né, do samsara, né? Samsara, vasana, desejos, medos, pensamentos, palavras, ações que vão reforçar ou modificar para melhor ou para pior meu corpo de vasanas, né? Então, essa é a roda do samsara. Mas qual é esse poder? Qual é esse poder? Muito frequentemente, a gente tem que resolver e definir esse poder como Ishwara, o corpo macrocósmico causal, né? Ishwara the Lord. Mas, nesse contexto do Kena, esse poder é Brahman, porque Ishwara nada mais é do que uma manifestação de Brahman, no momento que esse poder, chamado Maya, ele entra em operação, né? Em outras palavras, a gente pode dizer que tudo isso ocorre devido à vidya, essa ignorância universal que produz essa ordem de realidade aparente, secundária, dualista, né? Que mantém todos os seres vivos, né, dinamicamente ativos, seguindo as suas naturezas, os seus swadharmas, né, cada um seguindo a sua própria natureza. Então, tudo isso é um processo absolutamente mecânico, mas o que o Lord Ishwara, o que o Brahman concedeu aos Shivas humanos, né? Ele concedeu um intelecto inteligente capaz de quebrar esse sistema tirânico, automático, mecânico, entendeu? De vasanas, desejos, aversões, palavras, ações e vasanas, desejos, aversões, palavras, ações. Então, nós, através do nosso intelecto, nós temos o poder de romper, né, esse sistema autônomo, né? E começarmos a exercer devidamente, inteligentemente, o nosso livre-arbítrio, com o propósito de quê? O propósito de sair dessa mecanicidade do samsara, né? Desse aprisionamento, né? Me livrar dessa tirania, né? Das vasanas, né? etc, etc. Mas tudo isso ocorre, né? devido à vontade de Brahman, né? Que, segundo alguns, ele se sentiu meio que entediado sozinho, né? Aí ele falou assim: vamos criar dualidade na não dualidade e brincar de esconde-esconde, né? Eu vou esconder a natureza de tudo através de uma sobreposição de nomes, cores e formas. Aí a natureza de tudo como esse princípio eternamente livre, independente das sobreposições, ela fica escondida e vamos ver quem é que vai, entendeu? Descobrir, né? A fonte de todas as ações, a fonte de tudo que ocorre na experiência humana. Pela vontade de quem a mente é dirigida aos objetos, nesse contexto Brahman, né? Brahman é a única força, o único poder capaz de gerar sem fazer nada esse universo aparente, né? Por ordem de quem o mais importante sopro da vida cumpre o seu dever. A gente sabe que o ar ele existe, né? Nós dependemos do ar, nós respiramos, né? Sobrevivemos, né? Devido a esse ar, até quando ele tem oxigênio bastante, né? para nos manter saudavelmente vivos.
né? Mas existe esse ar que fica para lá e para cá, de acordo com o vento, né? Mas existe um ar que a gente chama do ar vital, ou sopro da vida, né? Que é um ar muito, muito particular, porque ele é desenhado, né, inteligentemente, ele é constituído de inteligência pura, essas pranas, essas forças do ar vital. É um ar muito inteligente, não é exatamente o elemento ar, é o elemento ar, entendeu? Personificado para cada jiva, de modo que esse organismo humano possa ser gerido, né? Mantido, regulado, né? É um ar extremamente inteligente. A gente não pensa muito nisso, mas esse ar que entra e sai não é um arzinho qualquer, entendeu? Quando ele entra em contato com o nosso corpo, ele desenvolve toda a inteligência necessária para manter todos esses sistemas autônomos nossos, né? Faz tudo isso, né? Então, pergunta aqui, por ordem de quem esse mais importante sopro da vida cumpre o seu dever, né? Por ordem de Brahman, naturalmente, né? Quem faz com que os olhos vejam e os ouvidos escutem? Né? Quem faz isso, né? A gente vê o que a gente vê, a gente ouve o que a gente ouve, e a gente permanece naquele mistério. Como é que eu vejo o que eu vejo e ouço o que eu ouço? Né? Aí a ciência começa a explorar os aspectos fisiológicos desse fenômeno chamado visão, audição, mas por mais que, né, a ciência estude tudo isso, ela sempre esbarra num muro, numa parelha, numa muralha, né, a partir do qual a ciência jamais pode chegar, porque a ciência, ela simplesmente ela não inclui Satya no contexto de sua investigação científica, entendeu? Ela simplesmente é objetivo. Aí ela vai querer encontrar a fonte do mundo manifesto, do fenômeno chamado vida, na fonte, entendeu? Dentro do fenômeno, dentro da mesma ordem de realidade, ou seja, mais vai encontrar a fonte de Mitya em Mitya. Ela só é encontrada na medida que nós integramos Satya nesse contexto. E o mais louco é que os cientistas eles não têm a menor ideia de que Satya é a consciência do investigador, né? Do cientista que está investigando tudo isso. A única realidade é a consciência que brilha no intelecto, o intelecto brilhante desses cientistas, mas eles são, esse princípio, Brahman, ele é excluído da perspectiva do cientista, entendeu? Porque ele tem uma mente muito satívica, muito inteligente, mas extrovertida. A natureza do buscador de moksha é que sua mente ela é introvertida. Ela já não sofre essa força gravitacional do mundo dos objetos, né? Que dirige a mente para os objetos de conhecimento. Ele já começa, né, a controlar essa tirania dessas forças, entendeu? E começa a introspectar, contemplar, aí ele começa a investigar, né? Mas em geral, os nossos órgãos sensoriais, a audição, e os olhos, e os ouvidos, etc., eles são dirigidos para o exterior através desse poder chamado Brahman. Quem fala através da boca, o mesmo conceito, né? Sim, querido. Extrovertida é mente inquieta. Hã? É inquieta, uma mente introvertida. Sim. Uma mente extrovertida é fundamentalmente uma mente inquieta. E o que faz com que essa mente permaneça inquieta? Pergunto eu a você. Hã? Os órgãos dos sentidos eles permanecem sempre, independentemente da natureza extrovertida e inquieta da mente ou contemplativa, satívica da mente. Os órgãos dos sentidos permanecem lá e eles se conectam com seus respectivos objetos igualmente, entendeu? Mas o que faz com que uma mente se torne uma mente muito inquieta e sempre conectada aos objetos de desejo? Não pode dar, isso aqui não é classe, isso aqui não é classe primária, não. Descarado, descarado esse. Outro negativo. Então, o que
que causa essa inquietação, essa agitação, esse extrovertimento, né? Esse constante, né? Engajamento com o mundo dos objetos? O desejo, né? A ignorância a respeito da minha real natureza, que extroverte a minha mente, porque eu desenvolvo essa crença que depois vira um monstro, né? Incontrolável, né? De extrovertir e buscar conhecimentos de objetos de segurança, objetos de prazeres e objetos de conhecimento, como meio de me completar, né? Então, essa é a força que faz com que essa mente se torne extremamente extrovertida ou extroversa? Extroversa. Já que os objetos complementam, né? Completam, né? Sim, a mente ela só se torna tão extrovertida porque ela ainda opera, né? Ela ainda é operada por essa ignorância que diz que os objetos eles realmente possam ser a solução do meu problema existencial. Então, a gente busca essa resolução existencial de todo ser humano através da obtenção, né, dos objetos de desejos e simplesmente como se diz, a obtenção se tem uma palavra que é boa para o português, a gente quer obter e evitar, né, os objetos de medo, os objetos de aversão, né? Então, a vida nada mais é do que isso, Platini. Entendeu? E quanto antes a gente compreende esse mecanismo, melhor. Leva tempo para digerir tudo isso e compreender e gradualmente começar a viver a partir daquela plataforma de compreensão, ao invés de estar sempre, né, sempre correndo atrás. Correndo atrás para ver, correndo atrás para evitar, né? O professor respondeu: a pergunta é pela vontade de quem a mente é dirigida aos objetos? O professor responde: esse quem, esse princípio, é o olho do olho, a mente da mente, a fala da fala, a vida da vida e o ouvido do ouvido. Separando a consciência dos sentidos, desses 5 órgãos sensoriais, e renunciando ao mundo, o sábio percebe a sua natureza imortal. Então, o que é? O que é esse poder? Esse poder é realmente, né, esse princípio que a gente pode dizer, o olho do olho, esse princípio sem o qual o olho não vê nada. Não, eu tenho um olho, meu olho físico está em perfeita condição, né? E aí eu tenho confiança de que meu corpo sutil é sadio o suficiente para dizer, não tem nenhum problema no meu órgão sensorial, né, conectado com o olho. Então, eu tenho a condição de perceber o mundo assim como ele é, todas as cores e formas, né? Mas, ainda assim, existe um princípio sem o qual, né, eu não consigo ver nada, eu não consigo ouvir nada. Então, mesmo que o nosso corpo físico e o corpo sutil estejam em boas condições de saúde, né, sem esse princípio chamado Brahman, né, todo esse equipamento, né, constituído por 3 corpos, ele simplesmente não tem nenhum uso, né? Ele é praticamente impotente, ele não consegue experimentar, conhecer nada, ouvir, ver, nada. Então, toda essa funcionalidade do Jiva, da constituição do Jiva, depende desse princípio, né, que é a fonte de tudo. E o objetivo nosso, né, é compreender the causeless causa, a causa sem causa, a causa que não faz nada, entendeu? O fogo que cozinha o alimento, né, que não é a água quente, que não é a panela quente, mas que é o fogo, a causa, que a gente perde de vista a causa das causas, entendeu?
A gente pensa que a causa da minha fala é minha língua, é meu isso, é meu aquilo, ou é minha mente, ou meu intelecto, né? Que decide falar assim, não falar assado, etc, etc. E aí a gente entra no campo do extremo sutil, né? O corpo causal e depois Brahman. E a gente tem dificuldade de compreender a fonte de toda essa atividade humana, porque essa fonte ela não é objetivável pelo intelecto. Então a gente precisa das escrituras de Brahman para que a gente possa gradualmente compreender, né? Compreender. No início a gente compreende inferencialmente. Através dos efeitos a gente pode, né, compreender a causa. Mas o conhecimento, o autoconhecimento não é um conhecimento inferencial. Todo conhecimento científico é inferencial, é baseado em conhecimento sensorial. O conhecimento inferencial, né, fundamentalmente, é uma soma de diversos, né, conhecimentos diretos sensoriais. A gente vai estabelecendo deduções, conclusões, de modo que um foguete possa ser lançado da Terra até Júpiter. É puro conhecimento inferencial, né? Então, esses conhecimentos, eles somente são possíveis, né, através dessa força, dessa fonte, né, que é totalmente não objetivável, mas que pode ser compreendido inferencialmente, embora o autoconhecimento não seja um conhecimento inferencial. A compreensão e assimilação desses conhecimentos envolve muito conhecimento inferencial. A gente vai rastrear. A gente vai rastrear os efeitos da sua causa. Tudo isso que a gente tem feito, né? Os efeitos da sua causa. Aí a gente vai compreender que existe uma causa, né? A causa absoluta, Brahman, né? E a causa relativa, chamada Maheshwara, né? que produz esse universo dentro do qual os jivas aparecem como as entidades, né? Que são a consciência, mas, de qualquer modo, elas permanecem por um tempinho identificadas com o equipamento, né? com o agente experienciador, o jiva, né? Então, esse conhecimento, o autoconhecimento, muito embora requeira muito conhecimento, compreensão inferencial, mas no final das contas, todo mundo sabe o que é inferential knowledge, conhecimento inferencial, ou seja, todo mundo sabe, né? Ou não? Não tenha vergonha. A analogia, o exemplo mais simples é, se a gente vê, um dia, quando eu era pequenininho, eu vi fogo. Fui numa festa de São João, fizeram uma fogueira, eu falei, tem fogo. Aí eu me toquei, putz, se tem fogo, tem fumaça. Né? Porque o vento jogava fumaça para mim, eu falei assim, pô, fogo e fumaça, entendeu? Eles são sempre de mão dadas, eles estão sempre juntos. Se tem fogo, tem fumaça. Né? Aí, passado um tempo, eu vi que estava uma fumaça que estava ocorrendo no quintal da minha casa, mas eu não conseguia ver da onde que essa fumaça estava vindo. Mas, imediatamente, né, através de uma inferência, eu lembrei, onde tem fumaça, tem fogo. Aí eu falei, mamãe, fogo, 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 fogo. Aonde, menina? Eu não vi, mas eu sei que tem fogo. Isso é o conhecimento inferencial, né? A gente utiliza de conhecimento inferencial todo o tempo, e conhecimento inferencial é um super válido meio de conhecimento. Na verdade, ele é muito mais válido do que o conhecimento meramente perceptivo, né? Porque é muito enganoso o conhecimento, né, perceptivo, né? Através dos órgãos da percepção, né? Inferencial, o intelecto entra em ação e começa a realmente discriminar e corrigir, né, algumas conclusões, né, errôneas a respeito daquilo que a gente está percebendo, né? Mas o conhecimento, o autoconhecimento é um conhecimento direto e imediato. Muito conhecimento inferencial é utilizado até que, através de todas essas inferências e até mesmo conhecimentos basados em compreensões sensoriais diretas, a gente cancela a ignorância que extroverte nossas mentes e a gente realiza o fato de que
de que eu sou o 10º homem, eu sou o Brahman, né? Eu sou aquilo, né? Eu sou aquilo que eu estou buscando lá fora, né? Quando você se dá conta disso, você está se dando conta de alguma coisa que é a sua natureza. O que é a natureza de uma coisa? É uma coisa, a natureza de alguma coisa é a essência de uma coisa, aquilo que é sempre presente, aquilo sem o qual aquela coisa não existe, né? Aquela coisa não existe sem a sua natureza, né? Como se a gente quisesse dizer, ok, agora eu quero criar um fogo que seja frio, porque não existe muito calor no Brasil, vamos, né, desenvolver um laboratório para você que é química, para criar um fogo frio que refresque as pessoas no verão, entendeu? Então, é impossível, porque a natureza do fogo é o calor, é a luz, né? Então, desse modo. Então, o professor respondeu, esse princípio é o olho do olho, a mente da mente, a fala da fala, a vida da vida, e é o ouvido do ouvido, a vida da vida. A gente vê toda essa vida, né? Esse milagre da vida, eu gosto dessa expressão brasileira, o milagre da miracle of life. É universal essa expressão. A gente vê esse milagre da vida, aí os cientistas ficam encantados com a inteligência, né, que sustenta, né, que estrutura tudo isso, né? Aí começam a ver, uau. Vamos descobrir, entendeu? The God particle, né, como eles dizem, alguns deles dizem, a partícula universal, a original, né, a fonte, o mistério da vida, vamos descobrir, né, a vida da vida, da onde que é essa vida da vida, né? Aí eles ficam presos nessa ideia de que a matéria ela se autogera, é autogenerada. A vida do mundo material, a energia, a matéria, né, possui vida própria, possui, entendeu? Simplesmente, né, as teorias de evolução dizem que não, a consciência e a vida, ela tem, né, os organismos vivos, eles possuem vida própria, né? Eles não se dão conta que a vida só existe, né? O milagre da vida só existe porque existe um poder, né? Um poder que causa esse universo aparente, ainda assim sem fazer nada, né? Então essa é a vida da vida, né? Natalina? Aí o verso diz que, separando a consciência dos órgãos dos sentidos e renunciando ao mundo, o sábio percebe a sua natureza imortal. Como é que a gente vai separar a consciência do intelecto, da mente, dos órgãos sensoriais e dos objetos, né? O Cardoso, ele dizia, não, eu vou procurar uma caverna, porque na caverna vai ficar mais fácil, né, Cardoso? Porque ali, pelo menos, os objetos não ficam, né? Eles não ficam me seduzindo o tempo todo, né? Eles não ficam me seduzindo o tempo todo, né? Não, tem que separar, tem que discriminar, então vamos fugir dos objetos. Essa é uma ideia que quase todo buscador de moksha, né, leva em consideração, né? Eu tenho que abandonar o mundo, né? E, naturalmente, né, a gente tem que regular, né, a nossa interação com o mundo, né? Os últimos versos do Atmananda dizia que, né, se você quiser realmente fazer esse trabalho, né, Patty? Se a gente quiser fazer esse trabalho, a gente tem que procurar um lugar, né, mais recluso, né, e permanecer um pouco em solidão para começar a lidar com esse problema de extrovertimento mental, de tal modo que você possa começar a regular e controlar essas tendências, essas vássanas. Então, um pouco de controle, que não é sinônimo de repressão ou supressão, é necessário, mas fugir do mundo não é o caso. Mas, ainda assim, nós temos que separar a consciência dos órgãos sentidos e, renunciando ao mundo, né? Renunciando ao mundo, a gente separa
através da profunda compreensão de que os objetos do mundo, eles são defeituosos, defective. Eles não possuem os valores que a gente projeta neles, entendeu? Eles são limitados, defeituosos, eles possuem um certo valor prático, utilitário, que nos ajuda, serve o propósito de nos permitir transacionar em mídia, mas eles não possuem real valor intrínseco, os objetos, entendeu? Então, essa compreensão, ela leva tempo para a gente desenvolver, até que essa compreensão comece a separar essa mente, né, da crença, separar a mente dos objetos, é a crença de que os objetos possam realmente me completar. Né? Essa crença, né, essa crença de total convicção, não, eu preciso disso, daquilo para me resolver, né, pacificar a minha mente, etc, etc. Então, essa crença, ela vai se dissolvendo somente na medida, proporcionalmente com a minha compreensão, né, de que os objetos, eles não possuem valor intrínsecos, entendeu? E que, na verdade, né, a felicidade, ela a gente começa por dizer, em geral, os Upanishads, a felicidade é a natureza de Brahman, mas a felicidade experiencial é um estado intelectual, um estado mental, né? Um estado mental. Então, a gente vai ter que separar a consciência, né? E a gente pode obter um estado mental através da injeção de algumas substâncias, né? Injeção, ingerir, injeção? Ou injeção é a famosa... Ingestão, obrigado. Ingestão. A injeção é uma palavra perigosa nos dias de hoje. Então, a ingestão, né? A ingestão de algumas substâncias ou de algumas práticas de controle dos gunas, etc, etc, a gente pode, né? A gente pode renunciar aos objetos do mundo, né? Porque a mente permanece, né, satívica, né? Tranquila, relaxada, né? Aquele shanti que todos nós adoramos. Né? Como é que é fácil a gente ficar preso em atividades, né, que pacificam a mente? A gente fica preso, às vezes, eternamente, porque uma mente pacificada é a coisa mais valiosa que existe, né? Mais valiosa que existe. Então, separando a consciência dos órgãos dos sentidos e renunciando aos objetos do mundo, qual é o melhor modo de renunciar? É através da compreensão. A compreensão de que os objetos são livres de valor, são valor neutro, e que única felicidade, satisfação, paz e contentamento, ela depende fundamentalmente da minha condição mental. Né? A gente inicia dali, compreendendo que é uma condição mental que produz esse ananda experiencial de peace, shanti. Não? Separando a consciência dos sentidos, renunciando aos objetos do mundo, o sábio percebe a sua natureza imortal. Por que é tão importante a gente desconectar dos objetos, né? Na medida que nós pensamos que eu preciso de tudo isso, né? A gente tem que desconectar da crença de que eu preciso de tudo isso. Né? A gente é um requisito. Através da renúncia a esses objetos, a renúncia realmente, né, embasada em total compreensão, seguindo essas lógicas, né? Através dessa renúncia, o sábio, ele percebe a sua natureza como Brahman. Por quê? Porque, operado por ignorância, o jiva, ele é extrovertido, né, em direção aos objetos e fica amarrado e preso em samsara, né, sofrendo aqueles momentos de prazeres e tantos momentos de dores, né, preso no samsara. Então, através dessa compreensão, que somente é possível na medida que a gente vai gradualmente desconectando do mundo, entendeu? E conectando com a minha própria existência e consciência, a minha real natureza, né? Então, isso é um processo, naturalmente, que não ocorre da noite para o dia, requer esforço espiritual,
né? Dedicação imensa, perseverança, persistência, porque esse extrovertimento mental, né, ele é parte integrante da experiência de todo Jiva, né? Porque nós nascemos dessa ignorância fundamental, vivemos nela, ela é suportada, apoiada, né, encorajada pelas sociedades, principalmente as sociedades modernas, que materialismo puro, né, totalmente controlada pelas narrativas oficiais desses poderosos donos do mundo, né, que ficam lá dizendo: você precisa disso, você precisa daquilo, vai, consegue isso, consegue aquilo, compita, corra, o famoso rat race, né? A corrida dos ratos americana, entendeu? Os ratinhos, né? Então, essa ignorância, ela não é facilmente derrotada, destruída, entendeu? A gente tem que ter paciência e saber, mas compreender que, se por acaso o Vedanta não resolve o nosso problema, é porque as nossas mentes ainda permanecem extremamente extrovertidas, né? Se realmente extrovertidas, ela não consegue realmente contemplar nesses ensinamentos. Para contemplar, a gente precisa de ter diversas qualificações, que nós não entramos nas qualificações nesses 8 dias, mas uma delas é a capacidade de foco, né? De foco e a capacidade de permanecer seguindo a lógica como apresentada pelas escrituras por um período de 5, 10, 15, 30 minutos, sem que a mente esteja, né, pulando para os objetos de desejos que aparecem na mente do indivíduo, né? E a gente pode estar na caverna, mas a gente vai estar experimentando o quê? O mundo dos objetos, a menos que nossas mentes estejam purificadas e contemplativas. A gente vai ficar na caverna e todo mundo que existe como impressões mentais, emocionais no meu subconsciente, no meu corpo causal, eles vão ficar aparecendo na minha mente consciente e pode virar uma tortura. É por isso que o Karma Yoga é recomendado, a menos que a mente esteja altamente qualificada para esse Nididhyasana, estudo, contemplação e assimilação do Vedanta. É melhor nós, né, desenvolvermos esse conhecimento, atitude chamado do Karma Yoga, porque a gente, em nossas naturezas mais extrovertidas, né, rajásicas, a gente pode estar processando essas qualificações, desenvolvendo essas qualificações devido àquela atitude, entendeu? E o conhecimento, né? Vocês entendem a conexão entre Karma Yoga e Jnana Yoga, o relacionamento? O verso número 3. Então, a gente só consegue realmente reconhecer firmemente a nossa real natureza imortal na medida que a gente vai abandonando a crença de que o mundo é real e de que eu preciso do mundo, entendeu? Para estabelecer a minha segurança, paz, alegria, felicidade, etc, etc, etc. Isso não significa que vocês precisem ir para casa depois dessa semana e renunciar ao mundo, entendeu? Deletar o Instagram. Hã? Vai deletar o Instagram todo mundo. Entendeu? Não significa isso, porque a violência, a supressão, ela não funciona. Isso tem que ser um processo gradual, na medida que essas compreensões sejam devidamente assimiladas, integradas, internalizadas, né? Aí eu começo a perder, né, o interesse nesse corre-corre. A vida é um corre-corre. A vida é um corre-corre. Nós fomos programados para corre atrás das coisas, nas cenourinhas, né? Esse é o programa, essa é a Matrix, entendeu? Então, a gente sair dessa Matrix não é coisa simples, entendeu? É somente através do autoconhecimento a gente consegue deixar a Matrix, né? Nos dias de hoje a gente fala muito sobre a Matrix porque 2020 representa o início, a implementação de um novo regime global mundial, entendeu? Uma matriz nova, na qual a surveillância e o controle vai ser total e as nossas liberdades vão ser extremamente reduzidas. Isso é um fato, é inevitável praticamente, e a gente só sai disso através do autoconhecimento. A gente só vai sair disso através dessa compreensão profunda, né?
O olho não vê por si só, ele nem fala. O olho não vê por si só, nem a fala ou a mente. Então, a mente, ela não discrimina, discerne, né? Discerne e determina sem esse princípio chamado Brahman. O olho não vê, a fala não fala, a mente não discrimina, nós não conhecemos a consciência por trás deles. Não sabemos como alguém possa ensiná-la. Que interessante. Nós não conhecemos a consciência, né? Esse Brahman, que é a causa de todas essas atividades sensoriais, né? E cognitivas, intelectuais. Existe esse poder, consciência e existência por trás de todos esses órgãos, né? Sensoriais e órgãos de ação. Não conhecemos a consciência por trás deles. Aí ele diz no final, não sabemos como alguém possa ensiná-la. Como é que a gente vai ensinar alguma coisa que não é objetivável, que não pode nem mesmo ser descrito como isso ou aquilo? Olha que interessante. Ele não pode ser objetivado, ele não é um objeto de conhecimento, de experiência, e ele não pode ser apontado como isso ou aquilo. Por quê? Porque ele não é um objeto de conhecimento, mas ainda assim, ele quer saber assim, não sabemos como alguém possa, né, nos demonstrar ou nos ensinar o olho do olho, a boca da boca, etc, etc, né? Porque é o mais sutil do sutil, né? Como nós vimos, né? Dentro dessa ordem aparente, né? Então, como que alguém pode ensinar, né, esse olho dos olhos, etc, etc. Nós não conhecemos a consciência por trás de tudo isso, né? Então, a gente coloca essas expressões, né? É além, ou é por trás, tudo isso é devido à limitação da linguística, né? Que em todas as línguas, dizem que no sânscrito é uma língua muito mais rica, as limitações são menores. Mas no inglês é uma língua muito simples. Então, no português também, nós temos todas essas dificuldades, né? A gente diz que é aquilo que existe por trás, mas não é que existe por trás. Entendeu? É aquilo que é o substrato, que é a essência, que é a natureza, é aquilo que penetra e pervade, permeia tudo. É aquilo, entendeu? Que através de Maya sustenta, cria, sustenta e recicla tudo de momento em momento. É esse princípio que é chamado Satchitananda, existência, consciência, cuja natureza é ilimitada, né? Então, como que a gente vai conhecer essa consciência que existe por trás da mente, os órgãos sensoriais e os órgãos de ação, por trás dos 5 coxas, dos 3 corpos, por trás de tudo, né? Como é que a gente vai conhecer isso? Aí o Upanishad diz, a gente não sabe como alguém possa ensiná-la. Isso eu acho que mais é o discípulo, né, comentando. O olho não vê por si, nem não sei exatamente. Ou é o professor que está colocando um questionamento. Nós não conhecemos a consciência por trás dele. Naturalmente, o professor conhece, mas ele está falando em nome do grupo, entendeu? Em geral, né, a humanidade, os jivas, não conhecem essa consciência que existe por trás desse complexo corpo-mente, né, que vivifica e opera esse complexo. Não sabemos como alguém possa ensiná-la. Porque como você vai ensinar uma coisa que a gente não pode nem dizer, é isso ou é aquilo? Ok, vem aqui que eu vou te mostrar e ensinar o que é a consciência, o que é Brahman, né? Aí você começa a descrever, mas aí não existem palavras que possam descrever aquilo que é livre de atributos, que é livre de qualidades, é livre de propriedades, né? A gente descreve aquilo que é colorido por Maya, através das 3 energias, que vem a desenvolver, né, a constituir uma infinidade de funções e características e atributos, qualidades, propriedades. Como é que a gente vai descrever aquilo que é attributeless, aquilo que é livre de atributo, né?
Mas como é que é essa história? Me diz para mim, qual é a cor de Brahman? Qual é a textura de Brahman? Qual é a altura? Qual é o sabor? Qual é o cheiro de Brahman? Né? Todos os seres vivos são constituídos do elemento terra, cujo a propriedade principal é o cheiro. Né? Tudo tem um cheiro. Brahman, qual é o cheiro de Brahman? Então, não tem modo da gente definir esse princípio. Né? Como? Não sabemos como alguém pode ensinar, mas ainda assim a gente sabe que esses ensinamentos nos foram revelados de modo que os nossos professores possam ensiná-los a todos nós. Mas a gente só tem a condição de compreender esse Brahman, que é a nossa natureza, através de quê, Edir? Da compreensão que Aham Brahmasmi, eu sou o Brahman. Né? Que o Brahman, se eu sou o Brahman, eu jamais tenho a condição de compreender Brahman como isso ou aquilo, né? Porque Brahman não tem nada que possa ser definido. Naturalmente, as escrituras, elas fazem um compromisso, né? Elas fazem uma concessão, né? Uma concessão à ignorância, né? E elas dizem que Brahman é definido, né, através de suas naturezas. A natureza de Brahman é a existência, a consciência, a não limitação. Né? Em outros textos, é a inegabilidade. E ontem nós vimos uma outra definição da natureza de Brahman, que foi muito bacana, que eu não lembro exatamente. Alguém lembra? Hã? Eu não vou achar isso aqui. Então existem algumas concessões, né? Algumas concessões que não precisa não, senão a gente vai se distrair. Permanência e pureza. Permanência e pureza. Né? A pureza é mais ou menos inclusa, né? Inclusa, né? Ou incluída? Inclusa. A permanência é inclusa no conceito de limitação, né? Limitação é aquilo que é sem nada mais e aquilo que não tem fronteiras, né? É aquilo que, não, só tem eu. Só tem eu. E não existe fronteiras para a minha existência. Né? Então, isso é Brahman, isso é o que nós somos, nossa essência, né? Então, uma coisa que é uma, sem nada além dele também é pureza total, né? Não existe nada além de mim. Eu sou pura existência, consciência, né? Esse é o conceito de... E a outra é pureza, hein? Pureza e permanência. E permanência. A permanência também é um outro nome dado para Sat. Sat é aquilo que existe sempre, existência sempre presente, né? Era. Sat. Sat Chitananda. No final das contas, é Sat Chitananda. Eu gosto daquela outra descrição da natureza de Brahman, do ponto de vista do Jiva, né? Que é a inegabilidade. Porque quando a gente entra nesse processo de discriminação, a gente chega nessa conclusão que o único modo de compreender Brahman é que, após a gente ter negado tudo, existe um princípio que permanece absolutamente inegável, né? E esse princípio é o que eu sou. Né? Esse sujeito, né? Consciência, que não é uma entidade experiencial, ou experienciante, mas é o princípio testemunha, né? Que é os olhos dos olhos, né? O ouvido dos ouvidos e assim por diante. Né? Sim. Então quer dizer que nesse processo... Fala alto, querido, por favor, se você puder. Então quer dizer que nesse processo de negação, você vai negando o que você não é, nesse processo de contemplação, e naturalmente o que resta, o que sobra é aquilo que você é. Sim.
Aquilo que não é negável, né? A inegabilidade é uma característica daquilo que nós somos, em nossa essência, depois da gente ter negado tudo. Mas, quantos objetos existem no universo? Muitos, né? Ninguém tem ideia, mas existe uma infinidade. A gente sabe que existe também 3 energias, 5 elementos, mas isso, depois, eles se misturam e eles vão constituir uma infinidade de objetos. Imagina se a gente tiver a passar vidas e vidas negando todos os objetos, né? Então, a gente precisa de compreender, né, e colocar esses objetos, né, dentro de determinadas classificações, né, como as 5 coxas. Aí a gente nega as 5 coxas, né? Então, a gente vai negando, basicamente, a gente vai negando, deixa eu voltar para você, a gente vai negando essas experiências porque é mais fácil a gente negar, eu não sou o meu carro. Não é mais fácil? Eu não sou o meu carro. Eu tenho um apego grande, eu me defino um pouco através do meu carro, porque em vez de eu dirigir um carro velho, lento, eu estou dirigindo um carro novo, então eu tenho, ele me ajuda a me definir mais ou menos, né? Mas ainda assim eu sei, eu não sou o meu carro, principalmente porque eu tenho seguro total, né? Aí eu fico mais tranquilo, né? Aí quando a gente fala sobre o corpo, já é mais fácil da gente ver que o corpo é um objeto como qualquer outro, é um saco de comida, né? Mas ainda assim o apego ao corpo é maior do que o apego ao carro, né? O sentimento de identidade em torno ao corpo físico, ele é mais forte, né? Ele é mais determinante, né? Aí a gente vai entrando mais no sutil, as minhas emoções, os meus pranas, as minhas convicções intelectuais. Aí a gente vai no tempo, na dimensão, né, do causal, Ananda Maya Kosha, onde nós temos muitas experiências sublimes, experiências místicas, experiências espirituais, etc. Então, a gente tende a ficar identificado com aqueles objetos. Ah, não, agora eu me encontrei, entendeu? Eu tenho essa experiência, né, toda vez que eu faço as minhas práticas, ou eu tomo alguma coisa, etc., né? Por exemplo, nos anos 80, 90, nos anos 80, eu voltei para o Brasil, quando as comunidades de Osho Rajneesh foram destruídas, todo mundo, eu voltei para o Brasil. E naquele tempo, estava iniciando o período de uma droga chamada ecstasy, que tem uma outra denominação, eu esqueci, alguém lembra? MDMA. Hã? MDMA. MDMA, exatamente. Então, naquele tempo, essas drogas, elas foram desenvolvidas e criadas, ninguém sabe, eu esqueci as histórias de como ela foi originada, mas elas apareceram no mercado e não existiam ainda leis, né, para suprimir essas drogas. Então, eu encontrei um amigo meu na época, um colega, que era alemão, que tinha acesso. E a coisa era tão aberta e livre que ela chegava no Brasil, para a gente lá em Ubatuba, naquele tempo, eu fui morar em Ubatuba, nós tivemos uma comunidade em Ubatuba, essa coisa chegava pelo correio num pacote cheio do pozinho, entendeu? Puro, 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 puro. E aí esse cara comprava as cápsulas e a gente, né, fazia as cápsulas. Então, nós fazíamos essas journeys, né, de êxtase nos finais de semana, sábado e domingo. Até que todo mundo começou a ficar doente por ter um impacto, né? Muito embora naquele tempo ela fosse muito pura, mas tem um impacto no fígado e um hangover horrível, entendeu? Um cansaço monstruoso, etc. E a mente também vai sendo destruída gradualmente. Mas aquele tipo de substância, ela produzia um estado mental, intelectual, que era uma coisa incrível. Por isso que ela era chamada de êxtase, né? Então, naturalmente, nós começamos a brincar com aquilo, não era proibido, etc. E falei assim, putz, né? Uma das curiosidades é que eu via pessoas, nós tínhamos um grupo grande em Ubatuba, para essas festas do weekend. Nós tínhamos muitas crianças na comunidade também. Quando a gente fazia essas festas, as crianças eram liberadas também.
elas podiam abrir geladeira, comer todos os bolos, todos os chocolates, porque os adultos, né, os adultos não estão nem aí, né? Vocês são livres, aí vocês se virem, a gente comprou tudo isso para você. E rolava de tudo, rolava as pessoas que iam lá nesses estados elevadíssimos de paz, amor, expansão, etc, etc. E existiam as pessoas, e depois que passava aquele estado, a pessoa se sentia, entrava numa deprê total. Eu lembro de amigas comigo, diziam assim, eu não quero voltar para isso normal, etc, etc, entendeu? E uma curiosidade é que a minha vássana espiritual, ela exercia uma outra função no meu intelecto, entendeu? Que eu entrava nessas viagens, quando eu saía, eu me trancava no quarto e começava a meditar, 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 meditar. E eu dizia para os meus amigos, não, eu quero experimentar aquele estado sem ter que tomar essa droga, entendeu? Então, foi a única droga que me estimulava a buscar aquele estado sem a dependência da droga, entendeu? Por que a gente está falando isso, Mário? Qual é o verso? Nós estamos no segundo, No né, o terceiro, está refletindo sobre o terceiro. Acho que você está falando por causa das coxas que são negadas. Então, querida, eu não conseguiria viver sem você, Betânia. Por favor, não me abandone. Pelo menos você, Betânia. Então, só um minutinho, eu volto para você. Nós estamos falando sobre as coxas, né? Esses estados de Ananda Maya Kosha, que no final das contas a gente tem que negar até eles, entendeu? Até aqueles estados. Porque, como dizia aqui, a gente tem que abandonar todos as experiências sensoriais de modo a permanecer, né, a perceber, contemplar e realizar a nossa natureza como a única fonte de realmente Ananta, entendeu? Então, é por aí mesmo. Obrigado, Betânia. Professor, Só um minutinho, querida, porque tem uma outra pessoa que levantou a mão aqui. Diga aí, querida. Os vassanas podem servir como indicativo dos objetos que podem ser negados para que a gente consiga se desvincular mais rapidamente? Sim, as vassanas. Vocês ouviram aí a questão? Sim, as vassanas. Os vassanas, eles são boas indicações daqueles objetos os quais, né, a gente precisa se libertar. Sim, as vassanas, né? É por isso que eu contei aquela história da chave da cozinha. Quando uma vassana é uma vassana assim, então é uma indicação, né, de que eu preciso trabalhar, né, de modo a neutralizar essa tendência que agita a minha mente e, de repente, não é nem mesmo sadia para o meu corpo e para a minha mente, né? Então, naturalmente, as vassanas, os desejos, esses objetos, né, mais vinculantes, eles são os primeiros que nós precisamos, né, de tentar regular e controlar, né, de modo a desenvolver uma mente mais pura, mais contemplativa. Diga aí, Betânia. Eu estava pensando que... Peraí. Você estava pensando disso? Ai, professor. Eu estava pensando o seguinte, a inferência é algo que me seduziu no Vedanta, porque eu consigo, a partir dos conhecimentos, né, verificar por inferência até mesmo 5 koshas. Aí, eu gostaria, né, mas eu sei que não é possível, mas eu gostaria também de inferenciar aí o ser, e não é possível, né? Eu chego num pedaço do caminho que isso não é mais possível, inferenciar só mesmo, como o Luciano estava colocando aí, pela inegabilidade, né? E o resto agora é só confiança nas escrituras para compreender o que eu não posso inferenciar? Essa é uma questão muito boa, complexa. Deixa eu ver se eu elaboro um pouco aqui. Deixa eu ver se eu coloco isso de volta sem estragar aqui. Então, essa metodologia de ensino, esse ensinamento, esse meio de conhecimento chamado Vedanta Upanishad, entendeu?
ele faz uso de conhecimento direto e conhecimento inferencial. Conhecimento direto significa aqueles que a gente percebe através dos órgãos sensoriais, e o intelecto, né, que coordena e que faz uma boa determinação desses estímulos sensoriais, e existem aqueles conhecimentos que somente são possíveis através de inferência, né? Tipo, onde tem fogo, onde tem fumaça, tem fogo. Então, o Vedanta faz uso de todos esses conhecimentos. Conhecimento existem fundamentalmente dois meios de conhecimento: conhecimento direto e inferencial, entendeu? Existe um outro conhecimento que é uma descrição de uma testemunha que te informa uma coisa que existe. Esse é um outro tipo de meio de conhecimento. Agora, o Vedanta faz uso de todos esses meios de conhecimento. E o objetivo do Vedanta é aquele de revelar para o indivíduo, entendeu? Que ele é esse princípio que não pode ser negado, né? Então, o processo do Vedanta é de ir negando tudo aquilo que não é o que nós somos, mas ainda assim que nos amarra, né? Aquilo que através do qual nós nos definimos e identificamos e permanecemos presos, né? Nesse samsara, né? Nessa ideia de que eu sou a minha experiência e, portanto, eu preciso de controlar e, portanto, eu só sou feliz, cheio, completo na medida que essa experiência é obtida e mantida, né? Então, isso é uma missão impossível que causa muito sofrimento e que é a definição do samsara, né? Então, tudo isso, Betânia, é o Vedanta utilizando todas essas formas de conhecimentos que existem, esses meios de conhecimentos, né, para ajudar ao indivíduo a desenvolver o conhecimento intelectual, o conhecimento acadêmico, entendeu? Dos ensinamentos do Vedanta. Então o conhecimento inferencial é o mais importante dentro dessa análise apresentada pelo Vedanta, mas uma vez que nós desenvolvamos essa visão, né, que é baseada nesses meios de conhecimentos, inclusive o inferencial, uma vez que a gente tenha desenvolvido essa visão, entendeu? Essa visão, ela precisa ser convertida naquilo que é chamado de aparokshayana. Aparokshayana é o conhecimento direto e imediato. Esse conhecimento direto e imediato, ele ocorre após nós termos, né, passado pelo Shravana Manana Nididhyasa, né, que envolvem todos os tipos de meios de conhecimentos, né, inferenciais, diretos, e descrições, né, de testemunhas, e etc. Então, através de todos esses, né, extraindo o significado implícito, é uma das ferramentas do Vedanta, né, porque as palavras são limitadas, a gente tem que contextualizar e extrair o significado implícito de você e aquilo, quando a gente diz você e aquilo, né? Porque você não pode ser aquilo, ou você isso ou é aquilo, né? Então, tudo isso são ferramentas, né, do Vedanta que permitem ao indivíduo desenvolver essa compreensão, a visão, né, de eu sou a consciência, a existência infinitamente não limitada. Agora, existe uma diferença entre esse conhecimento acadêmico, esse conhecimento intelectual, essa compreensão intelectual e o autoconhecimento. O autoconhecimento é quando esse conhecimento intelectual ele neutraliza qualquer suspeita ou dúvida a respeito da identidade do indivíduo, e aí a ficha cai, ele se toca, putz, eu sou a consciência, eu não sou o intelecto, e nenhuma das experiências do intelecto, do ego, entendeu? Então, esse conhecimento é uma ficha que cai, é um clique de compreensão, entendeu? Uma clareza de perspectiva ou de visão que você, finalmente, você é totalmente convencido da sua real identidade como consciência, né? Então, esse conhecimento, Betânia, é que não é inferencial. O conhecimento inferencial, ele serve o propósito de neutralizar todas as noções equivocadas a respeito daquilo que nós somos, entendeu? Então, ele é muito importante, todos os meios de conhecimento, mas somente para negar tudo que existe como objeto, de tal modo que permaneça no final aquilo que é inegável, que é a luz do iluminador, a luz do conhecedor, a luz daquele que ouve, a luz daquele que vê, a luz daquele que infere, né? Então, essa consciência
ela só é realmente realizada através do conhecimento direto e imediato. Por que é um conhecimento direto e imediato que não envolve realmente a inferência ou as percepções sensoriais? A gente diz, o ser Brahman, aquilo que nós somos, não é um objeto de conhecimento. Ele não é conhecido através dos órgãos sensoriais, ele não é conhecido através da mente, do intelecto, ele não é conhecido como um objeto de conhecimento, mas ainda assim, ele precisa ser conhecido se o objetivo do indivíduo é a libertação do sofrimento psicológico humano, né? Então, ele só é conhecido, né, através desse processo gradual de assimilação desses conhecimentos que gradualmente vão neutralizando ou cancelando todas essas noções equivocadas que são baseadas, né, embasadas em determinações, né, não devidamente examinadas. Nossas experiências, a gente não as examina devidamente, né? Nós somos condicionados a correr para obter coisas, entendeu? Que a Matrix, né? Elas nos direciona, né? Você é uma unidade de produção, vá lá e pá, faz isso, né? Produz e pague suas taxas, né? Então, a gente não tem tempo para examinar devidamente as nossas experiências e a gente fica preso nessa ignorância total. Essa ignorância é toda pervasiva, toda pervasiva. Então, o primeiro passo é desenvolver a compreensão intelectual, acadêmica, e desenvolver essa visão intelectual da realidade. O Vedanta é a ciência da realidade, a ciência da consciência. A gente precisa de desenvolver essa visão. E esse é o primeiro estágio, que é possível através da Shravana, Manana e Didhyasa, contemplação, assimilação, aplicação, né? Aí, uma vez que essa compreensão seja clara, aí existe, né, essa bênção de Brahmana ou de Ishvara, que é quando a ficha cai. Ela pode ser descrita como um momento no qual os últimos resíduos de dúvida e suspeita a respeito da minha identidade, elas são dissolvidas, entendeu? Eu brincava anos atrás, eu dizia que é quando todos nós nascemos com um citocômetro, é um aparelho que nos permite, né, a gente se tocar, né? Mas o citocômetro ele fica suprimido, ele não funciona bem. Aí, com o Vedanta, o citocômetro ele vai se desenvolvendo, aí um dia o indivíduo se toca. Não é que eu não vi isso antes, né? Então, essa realização é o que a gente chama conhecimento direto e imediato, a Parokshayana, que não é conhecimento inferencial. Você entende a distinção, Betânia? Sim, entendo. E ela requer essa bênção de Ishvara, que isso ocorre quando, em geral, quando o indivíduo menos espera. Ok, Betânia? Ok. Vou continuar contemplando até meu citocômetro tocar aí. Ela falou que ela vai continuar a contemplação até o citocômetro dela ligar. Aí não sabemos como alguém possa ensiná-la. Aí o professor diz, é diferente do conhecimento e está além do desconhecido. É alguma coisa além do conhecimento e a ignorância, entendeu? Como é que a gente vai conhecer? Como alguém pode ensinar? Aí fala assim, não é um objeto de conhecimento, é diferente do conhecido e está além do desconhecido, né? Por quê? Porque aquilo que nós somos conhece o que a gente conhece e conhece o que a gente não conhece, no sentido assim, eu sei que eu sou ignorante de uma infinidade de coisas e eu sei que eu conheço esse pouquinho disso, um pouquinho daquilo, são conhecimentos sujeitos a muitos erros, né? Mas ainda assim eu tenho um pouco de conhecimento objetivo, né? E eu conheço o que eu conheço e eu conheço o que eu não conheço, né? Se eu for uma pessoa humilde, né? Aí você, não sei tanta coisa, não sei isso, não sei isso, não sei isso. A lista é infinita de coisas que eu não sei.
E eu nem quero saber, nem preciso saber. Por quê? Porque Ishvara já sabe tudo, ele all-knowing, né? Ele sabe tudo, ele que faz tudo isso por nós, né? Então, esse conhecimento está além daquilo que eu sei e daquilo que eu não sei. Por quê? Para mim dizer assim, eu sei o que eu sei o que eu não sei e eu sei o que eu sei, o que está sempre presente? É o eu. O eu, que é consciente do conhecimento e do desconhecimento, do conhecido e do desconhecido, é esse princípio, consciência, que é sempre presente. Portanto, essa compreensão daquilo que não pode ser negada, que é inegável, não envolve ter que estudar todas as bibliotecas do mundo, entendeu? De modo para me iluminar, né? Existem tantas escolas de pensamento que equalizam, né, a iluminação com acúmulo de conhecimento informativo, com acúmulo de conhecimento acadêmico, esotérico, qualquer que seja o campo de conhecimento, né? Mas a iluminação não é saber mais e mais e mais. Quando a gente mais sabe, mais a gente descobre a nossa ignorância, vasta ignorância, por trás daquele pouquinho que a gente sabe, né? Então, aquele princípio que sabe o que sabe, eu sei o que eu sei, né, o que eu não sei. Esse princípio, ele é sempre presente e jamais pode ser negado, né? E ele é diferente do conhecido e do desconhecido. Assim ouvimos dos antigos professores que nos passaram esse ensinamento, né? Os antigos, né? Milhares de anos, segundo alguns dos nossos professores, esses ensinamentos foram passados, né, de geração em geração, no início, portanto, verbalmente, né, e sem início, desde o início, né, dos jivas, do aparecimento dos jivas humanos, né, esse conhecimento tem estado presente. Civilizações e civilizações apareceram, desapareceram, apareceram, desapareceram, e esse ensinamento é sempre presente toda vez que o intelecto humano aparece no cenário, no palco da vida, né? Aí esse conhecimento é como única resolução dessa problemática humana chamada samsara. Aquilo que não pode ser expresso pela fala, alguém tem alguma pergunta? Nós falamos já assim. Aquilo que não pode ser expresso pela fala, mas pelo qual a fala é expressa, saibam que aquilo é Brahmana, consciência não limitada. E não aquilo que as pessoas adoram. Aqui, Mitya, né? Aquilo que não pode ser expresso pela fala. As palavras jamais podem dizer Brahman é isso, Brahman é aquilo, que Brahman não é descrevível diretamente, né? Aquilo que não pode ser definido e conhecido pela fala, ou expresso pela fala, mas pelo qual a fala é expressa. É como se o cara, ele dissesse, não, você tenta puxar um assunto com um cara no ônibus, aí o cara assim, desculpa, mas eu sou mudo. Ele está dizendo, desculpa, mas eu sou mudo, não puxa a conversa comigo, não. Então, o cara está falando, né? Já é uma demonstração de que ele não é mudo, né? Do mesmo modo, todas as falas nossas é aquilo que não pode ser expresso pela fala, mas pelo qual a fala é expressa. A gente está todo o tempo falando, né? Blá, 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 né? A gente vai ter que fazer uma competição, trazer uns italianos para aqui para fazer uma competição. Quem que fala mais? O grupo dos brasileiros ou o grupo dos italianos, né? Então, aquilo, né? Aquilo através do qual a fala é expressa, entendeu? É o que nós somos, entendeu? Brahman. Nada ocorre sem Brahman. Ele é a voz por trás da voz, é a fala por trás da fala, né? Por trás, né? É aquilo pelo qual a fala é expressa, é aquilo pelo qual a visão é obtida, é aquilo pelo qual a audição, né, é sentida, né, ouvida, né? É aquilo pelo qual nós saboreamos, né, aqueles jantares na cozinha do Mário, né, às 2 da manhã, quando não tem ninguém vendo ele,
Saiba que aquilo é a consciência não limitada. E não aquilo que vocês adoram, né? A gente adora as coisas por quê? Porque a gente tem essa crença totalmente equivocada de que os objetos possam produzir a ilimitação, ou remover o sentimento de limitação nosso. Eu sou limitado porque ninguém me ama. Eu sou limitado porque eu não comprei ainda aquele carro, etc, etc. Então, aquilo, né? Aquilo que é a consciência limitada é aquilo que é realmente digno de ser adorado. Não essas coisas, né? Esses objetos sensoriais que as pessoas adoram aqui. Então, isso requer uma grande discriminação referente aos valores dos objetos, né? Para que a gente possa amadurecer essa compreensão, de modo que essa ignorância ela não continue a nos governar tiranicamente, né? Porque nós fazemos esses seminários de Vedanta, nós não entramos muito nesse conceito, que é o conceito mais básico do Vedanta, que é the joy is not in the object. A felicidade não existe inerentemente nos objetos. Mas às vezes a gente tem a oportunidade de passar horas e horas contemplando isso de diversos ângulos. Aí todo mundo sai intelectualmente convencido de que os objetos realmente não são uma fonte de satisfação, plenitude e felicidade. Não, agora eu compreendi. Agora eu não vou mais ser governado por essas forças compulsivas, né? Vinculantes. Aí tem pessoas que dizem, né? Não, agora é claro para mim. Eu ouço isso tão frequente. Agora é totalmente claro. Agora eu tenho total controle das minhas vássanas. Né? Aí passa um tempo, a gente se encontra de novo num outro seminário, ou webinário. Aí eu pergunto, e você está ainda correndo atrás? Está correndo atrás? As vássanas estão ainda te governando, isso e aquilo. Eu falo assim, não, tem algumas que são foda, né? Elas mais difíceis, elas continuam, né? Me governando aqui e ali, eu preciso disso, eu preciso daquilo, senão eu me sinto realmente, né, incompleto, inadequado, isso, aquilo. Eu aprendi tudo isso. Essa ignorância realmente ela é difícil de ser destruída. Eu estou dizendo tudo isso com todo amor, mas eu sei que isso é uma coisa que às vezes desencoraja, falei certo? Sim. Desencoraja alguns buscadores de moksha. Mas no Vedanta a gente coloca tudo isso transparentemente já no início, entendeu? É um processo gradual que requer muita coragem, muita determinação, muita dedicação, persistência, de modo que esse trabalho seja feito, né? Ininterruptamente. Sempre, quanto mais frequentemente possível. Tá? Mas, eu falei no outro dia que é raro encontrar uma pessoa que realmente queira moksha, mas todo mundo é interessado em desenvolver um instrumento de experiência, um intelecto sutil, que se torne um desfrutador, um enjoyer, entendeu? Que possa apreciar e curtir os objetos do mundo, né? Os objetos do samsara. Né? Então, o Vedanta ele também serve um grandíssimo propósito de melhoramento mental, emocional, intelectual, na medida que ele é um grande purificador da mente. Então, assim, não, eu estou aqui simplesmente para dar uma sintonizada, uma ajustada no meu equipamento primário de experiência, que é o intelecto, de modo que eu desenvolva um pouco mais de sattva, de modo que eu me torno mais eficiente no meu trabalho, que eu tenho mais sucesso material e que eu comece a produzir mais e mais punya e viver uma vida mais feliz. O Karma Yoga, né? Ele é mais ou menos naquela batida, entendeu? Ele sabe que o objetivo final é moksha, mas agora eu estou interessado
em melhoramento mental, emocional, intelectual, de modo que eu possa crescer. O crescimento é parte desse processo, entendeu? Então, ninguém precisa ficar descorajado, mas é um fato que essa ignorância, ela não é destruída da noite para o dia da semana, ou num retiro de weekend, ou num seminário de Vedanta. É um trabalho dedicado, persistente, entendeu? E que vai depender do nível de nossas qualificações, pode levar dias, meses, anos ou vidas. Tá? Mas, de qualquer modo, não existe nada melhor do que processar uma mente calma, desenvolver uma mente calma e um coração tranquilo, porque, independentemente dos meus valores e dos meus objetivos, né, eu tô refinando, né, o meu instrumento primário e eu estou vivendo uma vida muito mais feliz. Aquilo que não pode ser expresso pela fala, mas pelo qual a fala é expressa, saiba que aquilo é Brahmana, a consciência não limitada. Saiba que todos os objetos são limitados, defeituosos, eles oferecem algum valor, né, relativo, utilitário, mas eles jamais vão resolver a problemática do jiva, eles vão simplesmente, né, desgastar o jiva, entendeu? Até que ele canse do corre-corre e ele desenvolva um grande valor, né, pelo conhecimento, e não pela experiência dos objetos. Isso aqui é uma conversão. O meu valor, o meu desejo, a minha vassana por experiências, gradualmente ela vai sendo convertida por uma vassana pela contemplação e compreensão. Entendeu? Porque somente essa compreensão espiritual pode produzir a felicidade. Vocês entendem? Vocês estão de acordo? Tem alguém aborrecido? Sad but true. Hã? Sad but true. Oh, alguém falou aqui que é triste, mas é verdade. Mas por que é triste? Não, isso não. Não é triste. A vida nada mais é do que uma oportunidade de crescer, elevar-nos, nos elevarmos. Você ia dizer alguma coisa, Mário? Não. É importante que a gente compreenda isso para a gente não ficar frustrado mais tarde e dizer assim, esse Vedanta não funciona. Né? Por isso que o Vedanta apresenta os fatos como eles são. Essa ignorância universal, ela é um inimigo difícil de ser destruído, entendeu? A menos que nós sejamos altamente qualificados. Né? Quem é que é altamente qualificado? 5, 3, 4 ou 7 pessoas. É enorme, né? Legal. Eu estou super feliz de ter conhecido vocês, porque encontrar um grupo de pessoas com esse nível de interesse em autoconhecimento é tão raro. Entendeu? Encontrar tudo isso já num pacote já feito, preparado, o pacote da arca, né? É um grande privilégio para mim poder, né, servir e compartilhar esses ensinamentos com vocês. Aquilo que não pode ser conhecido pela mente, isso nós cobrimos, aí depois nós entramos. Aquilo que não pode ser visto pelo olho, mas pelo qual o olho é conhecido, saiba que aquilo é a consciência ilimitada e não o que as pessoas adoram aqui. Então, aquilo que não pode ser visto pelo olho. O que o olho não pode ver? O olho pode ver tanta coisa, né? Pode ver tanta coisa. O que o olho não pode ver? Quem que sabe essa resposta? Brahman. Hã? Ele não pode ver Brahman. A mente. Ele não pode ver ele mesmo. Ele não pode ver Brahman, ele não pode ver a mente. Quem mais? Quem ainda mais? Ele não pode ver ele mesmo. Não, tem uma pessoa que te falou aqui, mas eu não vou dizer a resposta certa. O Marcelo já deu a resposta, mas eu vou manter em segredo. É só no mundo virtual que você tem acesso à verdade. Pode ver nossa real natureza. O olho é uma analogia da nossa situação, porque o pramana dos pramanas é a consciência. O olho é um dos nossos pramanas, é um dos pramanas mais importantes, né?
porque através da visão a gente pode observar os fenômenos de Mítia e desenvolver conhecimentos de Mítia, né? Então, os olhos, eles servem ao propósito de ver as cores e formas e propriedades das constituições dos fenômenos de Mítia, né? Então, ele vê tudo, né? Ele vê tudo. Vê. Tem pessoas que têm olhos bons, né? E tem uma boa conta bancária, e eles têm um fascínio pelas cores e formas. Eles viajam o mundo inteiro porque eles querem ver tudo. Você conhece essas pessoas? Eu viajo aqui, fui conhecer isso, fui ver aquilo, fui ver, nunca se cansa de ver as paisagens, né? Então, existe uma coisa que os olhos não podem ver. Os olhos não podem ver a eles mesmos. Os olhos, eles veem o mundo, mas eles são incapazes de ver a eles mesmos. A consciência é a luz do iluminador absoluto, né? Que é o Paramana, o meio de conhecimento absoluto. É somente através da consciência que os olhos veem o que eles veem, né? Do mesmo modo que os olhos veem tudo, mas não veem eles mesmos, essa consciência, ela vê tudo, mas ainda assim, ela não pode ser vista ou compreendida objetivamente. Do mesmo modo que uma câmera fotográfica pode ir por aí fotografando todas as paisagens do planeta, né? Ainda assim, a câmera fotográfica jamais aparece nas fotografias, né? Por quê? Porque você é o sujeito. O sujeito jamais pode ser reduzido a um objeto de percepção, visão, audição, etc, etc. Né? Você é o sujeito absoluto. Aquilo através do qual a visão vê, a audição ouve, etc, etc. Né? Então, aqui o verso diz aquilo que não pode ser visto pelo olho, mas pelo qual o olho é conhecido. Aí tem um cara chato, ainda bem que não tem nenhum cara chato nessa classe de Vedanta. Nossa, você não pode imaginar o que é compartilhar o Vedanta com uma classe de pessoas totalmente impreparadas e chatas. Eu tive essa divina experiência. Ano passado, me convidaram de fazer uma introdução do Vedanta lá no sul da Índia. Eu fui curtir, porque o lugar é maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ficar naquele centro ayurvédico e de me tratar, curar o meu ombro, etc, etc. Mas o grupo de pessoas, eles ficavam objetivando, negando. Refutando as escrituras de novo, né? Ainda bem que aqui todo mundo é altamente qualificado, ninguém tem problema, todo mundo compreende as escrituras, né? E fala assim, não, eu não tenho nenhuma objeção a respeito dessa loja, porque ela é irrefutável, ela é clara, etc, etc. Mas um cara, se tivesse um daqueles caras chatos, ele diria, não, isso não é verdade, porque o olho, onde é que está o olho aqui? Aquilo que não pode ser visto pelo olho, mas pelo qual o olho é conhecido. Então, aqui nós estamos dizendo, o olho só é conhecido através, né, da compreensão da natureza daquilo que realmente vê, né? Nesse caso, o olho, né? Nesse caso, no caso absoluto, a consciência. Mas uma pessoa pode dizer assim, não, essa afirmação é falsa, porque o olho ele pode ser visto através de um espelho, né? Através do reflexo, você viu o olho, você compreendeu, eu vejo através dos olhos, né? Esse é o óbvio. Por quê? Até mesmo sem um espelho, né? Eu não vi os olhos como eles são, eu não sei a cor dos meus olhos, né? Mas ainda assim, eu sei que quando eu fecho os olhos eu não vejo, quando eu abro eu vejo, quando eu fecho eu não vejo, eu abro eu vejo. Eu falei assim, eu estou vendo através daqui. Então, esse é a janela através do qual eu vejo o mundo, né? Os olhos, né? Então, um conhecimento inferencial já basta para saber que os olhos, eu vejo através dos olhos. Aí as pessoas pensam que o que vê realmente é essa bola física, né?
o que vê é mais do que isso, né? É uma sucessão, uma combinação de fatores, né, que envolve a existência daquilo que é o olho de olho, aquele que é os brahmanas, que são meios de conhecimento. A visão, por exemplo, é um meio de conhecimento. A gente vê o que é, mas se a gente for realmente tentar ver, né, na natureza desse pramana, né, que é o olho, a gente vai ver que o olho não vê sem um pramana mais sutil. Esse órgão de um espelho, vocês sabem que o espelho, né? A gente não consegue ver ilimitado. Qual foi a pergunta que eu apresentei para você? Qual é o espelho, o pramana, né? que nos permite, né, ver Brahman, conhecer Brahman, saber Brahman, etc. Os Upanishads. Então, o Vedanta é o Pramana, né, um meio de conhecimento, né, que revela o ser. Mas ainda mais fundamentalmente, a gente diria que o real Pramana, o real meio de conhecimento, aquilo que é ainda mais fundamental do que as escrituras que foram reveladas por Brahman, é Brahman itself, é o meio de conhecimento, porque a gente pode obter as escrituras, mas se essa consciência, a existência não estiver vivificando, né, infundindo, né, o nosso intelecto, esse meio de conhecimento chamado de escritura não significam nada. Se você pega esse meio de conhecimento, você dá para uma pessoa cujo intelecto é absolutamente, né, não sofisticado, não preparado, esse meio de conhecimento não significa nada. Nada. Né? Então, esse meio de conhecimento é o pramana, é o olho que permite ao indivíduo, né, desenvolver essa compreensão aham brahmasmi. E ele produz isso, costumo dizer, indiretamente. O que isso significa indiretamente? Você não pode dizer, veja, Brahman é isso, Brahman é aquilo. Você não consegue, né, propiciar essa visão aos outros diretamente. Então, é um processo indireto, que significa a gente consegue desenvolver essa visão aham brahmasmi, a visão de Brahman como eu sou Brahman, né, através da remoção indireta. Você tem que cancelar, remover ou neutralizar todas aquelas noções equivocadas, entendeu? Que compelem o indivíduo a procurar Brahman, que é a plenitude, no mundo chamado Nitya, esse mundo das aparências. Né? Então, a gente tem que passar por esse processo, né, intelectual, que é o pramana chamado as escrituras de Vedanta, que nada mais é do que Brahman manifesto como as escrituras dos Upanishads. Né? Então, esse é o real o pramana que nos foi concedido por Brahman. Aquilo que não pode ser visto pelo olho, mas pelo qual o olho é conhecido, saiba que aquilo é a consciência ilimitada, e não o que as pessoas adoram aqui. Então, a ilimitação só é possível através dessa compreensão, desenvolvimento de compreensão, né, do valor dos valores. O que é a coisa mais valiosa? É a consciência ilimitada, né? É Brahman. Não essas coisas que todo mundo corre atrás no dia a dia. Né? Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Thank you everybody.